digo a palavra gato, independente de como seu cérebro faz você visualizar um, nós concordamos que eu estou falando deste animal aqui, certo? Se eu falo mamífero, você pode até não saber a definição exata, mas você deve saber em algum lugar da sua cabeça, se você tá vendo vídeos desse canal, que mamíferos é um grupo de animais, caracterizado por apresentar glândulas mamárias e pelos. Tá, mas o que eu quero dizer com todos esses exemplos? Desde crianças, aprendendo a falar, aprendendo a identificar objetos, a associar uma palavra a um objeto, nós somos condicionados, induzidos a classificar pessoas, coisas, animais. Tipo, isso é um lápis, isso é um cachorro, aquilo é minha irmã, aquela é minha irmã. Isso é cabelo, isso é vermelho, aquilo é o teto e ele é branco. Por mais simples e banal que isso possa parecer pra você agora, esse aprendizado moldou a forma como você vê o mundo hoje. O processo de rotulação, de dar nome às coisas, de dizer isso é isso, aquilo é aquilo, permite que uma criança escolha um objeto específico e o isole de uma situação global, mais generalizada, né? E não é apenas sobre associar a palavra ao objeto. A gente associa a palavra ao objeto e a função que ele exerce, as memórias que a gente tem com aquele objeto e uma série de conexões sensoriais, né? Tem até um termo pra isso, rede de Bohr, que é uma ativação em cascata de neurônios que vão trazendo uma memória sobre algo. Tipo assim, se eu falo a palavra chave, você sabe o que é, mas se você só ouviu o barulho de um molho de chave, isso também remete à chave. Tocar numa chave sem olhar, sentir o cheiro, não sei se a chave tem cheiro, mas entende? Uma rede de neurônios ativa outras. Seu cérebro tornou algo completamente subjetivo e abstrato, que é a linguagem e as palavras, em algo completamente real. Um leão olha para uma árvore e pensa em leonês. Ah, isso é uma árvore, assim como aquela outra. E aquela outra, são um grupo de árvores. Não, ele só lida com o que existe, com o que ele precisa lidar para sobreviver. Pelo que conhecemos da natureza hoje, o pensamento humano, diferente do pensamento de outros animais, consegue abordar o mundo de uma maneira muito abstrata. A comunicação entre animais não humanos expressa estados emocionais, subjetivos, mas não representa objetos. Ela fica limitada a essa relação estímulo-resposta. Mas a complexidade da linguagem humana permitiu que a gente rotulasse objetos e passasse a estabelecer uma relação entre eles, a perceber o mundo com mais profundidade, digamos assim, né? A gente não vê o mundo só com cor e forma, a gente também vê o mundo com sentido, significado. Por exemplo, dois retângulos conectados, sendo que um deles tem botões e o outro uma tela brilhante. Notebook. Pronto. Dentro de um grupo de eletrônicos, podemos também pensar em celular e tablet junto com o notebook. Mas se eu quiser colocar nesse grupo papel higiênico, você vai me olhar estranho. Por quê? Porque celular não tem qualquer relação aparente com papel higiênico dentro de um grupo de eletrônicos. E isso é óbvio para você. Somos máquinas de generalização, de rotulação, de categorização, de exclusão. Daria até para engatar no assunto de preconceitos aqui. Racismo, homofobia, xenofobia, especismo. A gente é doido para classificar e decidir que isso é isso, aquilo é aquilo, o que pertence a esse grupo, o que não pertence a esse grupo. Os supermercados estão organizados em setores por tipo de produto. Temos roupas da seção masculina, da seção feminina. Por mais que muitos de nós não respeitem isso, graças a Deus. Comunidade LGBTQIA+, e as siglas só aumentam. Porque a gente quer rótulos. A gente quer se sentir parte de um grupo e colocar pessoas em grupos e se sentir representado. Mas é um vício. Sejam conscientes sobre isso e sejam pessoas melhores. Dei uma grande viajada aqui, mas onde eu quero chegar com toda essa filosofia e reflexões sociais? Que a ciência não poderia ser diferente, já que foi inventada por humanos. O estudo da natureza é feito por nós e como animais inquietos, curiosos e observadores e que precisam categorizar coisas, criamos a taxonomia. Eu vou começar com a definição e jogar metáforas familiares para facilitar ao máximo a compreensão. Então, taxonomia nada mais é do que a ciência que coloca seres vivos em caixinhas definidas de classificação. Ela os descreve, os identifica, os nomeia. Então, imagina o mundo existindo em uma realidade virtual, como um supermercado com os mais variados produtos. E esses produtos, no caso, são os seres vivos que nós conhecemos. Taxonomia é um grupo de funcionários desse supermercado que posiciona todos esses seres vivos em prateleiras e corredores de acordo com suas características. Os azuis de bolinha ficam numa prateleira à esquerda, os vermelhos com triângulos no corredor seguinte, e assim vai. Porém, alguns produtos são muito únicos e diferenciados e precisam ser bem analisados pela equipe de taxonomia. E da sistemática filogenética também, que é outra equipe parceira, a fim de que esses produtos, então, não sejam colocados nas prateleiras erradas. Relativo. Alguns defendem colocá-los no setor de conservas, outros no setor de molhos. Alguns da equipe da sistemática filogenética propõem deixar ele entre duas prateleiras ou realmente criar um setor de produto em transição. E nem sempre o pessoal das equipes entra em um acordo. Então criam-se diferentes propostas de classificação. E essas propostas são
as filogenias. Algumas são bem aceitas, outras geram polêmicas e assim vai. Tá, voltando ao mundo real, vamos por partes. Já na escola a gente aprende o básico da classificação dos seres vivos. Se você decide se aventurar para uma carreira acadêmica na área de ciências biológicas, você vai ver que o básico que ensinaram é quase uma mentira, porque é muito mais complexo do que um reficofage, né, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, Linneu, o pai da taxonomia moderna, todo esse negócio que cai em vestibular. E eu até entendo que o ensino dos sistemas de classificação de seres vivos, abordando taxonomia e sistemática filogenética, seja mais ausente no ensino de biologia na educação básica, porque exige o desenvolvimento de um pensamento bastante abstrato e pode até causar uma revolta de certa forma, porque a evolução nem sempre é muito intuitiva. E existem muitas exceções nas classificações, se é que vocês me entendem. Não é como a matemática que isso é isso e pronto, né? Na biologia tem muitas exceções, porque a natureza ela é muito variada e, portanto, a biologia não é uma ciência exata. Vamos ao básico da taxonomia com a classificação de um ser vivo. Resgatando o gato do exemplo do começo do vídeo, a gente começa pegando um grupo maior e mais geral, que é o domínio, né? Então, temos 3, que é a bactéria eucária, depois reino, e vai especificando a quais outros grupos mais específicos, menores, o gato pertence até chegar à espécie, que é a unidade fundamental na classificação de seres vivos. Então, assim, pelo conceito reprodutivo, seriam seres com características exclusivas, que se reproduzem entre si, gerando descendentes férteis, e que coexistem, né, em um mesmo nicho, etc. Existem outras definições possíveis de espécie, tá? Então tá, reino, animalia, filo, chordata, classe, mamália, mamífero, ordem, carnívora, família, felide, subfamília, feline, gênero, felis, espécie, feliscatus, gato feliz. E agora pensa, por que eu coloquei esse supermercado da minha metáfora, supermercado, em uma realidade virtual? Porque toda a ciência por trás da classificação dos seres vivos, ela é puramente teórica. Não é como se a natureza respeitasse nossas caixinhas de classificação. Até porque tudo é mutável e todos nós, espécies do planeta Terra, seguimos evoluindo e mudando e adaptando. E na natureza não existe esse negócio de animais mais evoluídos, animais menos evoluídos, sabe? Essa coisa de, a gente acha que a gente é mais evoluído do que o macaco. A gente não é mais evoluído do que o macaco. Somos todos primatas, a gente foi para um lado, o macaco foi para o outro. Vocês entendem isso, né? Só que, enfim, a taxonomia, junto com a sistemática filogenética, que eu já vou explicar mais pra frente, permite que a gente faça análises mais profundas sobre a biologia e a história da vida na Terra. A questão é que classificar seres vivos envolve colocá-los em um grupo, onde os integrantes daquele grupo se relacionam de alguma forma em termos de características. Por exemplo, tubarão e golfinho. Os dois têm formato parecido, barbatanas, nadam, então os dois são peixes. Não dá para analisar características isoladas externas e já decidir que dois organismos são do mesmo taxon, do mesmo grupo, né? Taxon seria o grupo, pode ser reino, filo, classe, ordem, família, gênero. Tubarão e golfinho passaram pelo que a gente chama de convergência evolutiva. Eles apresentam partes do corpo com funções semelhantes, mas com diferentes origens embrionárias. São o que a gente chama de homoplasias, pelo simples fato de terem sofrido pressões evolutivas semelhantes. Tubarão é um peixe, enquanto o golfinho é um mamífero. Os dois são do filo chordata, e é isso, é tudo que eles têm em comum, evolutivamente falando. Então a nossa distância evolutiva dos tubarões é praticamente a mesma dos golfinhos. E, né, olha a nossa diferença de aparência, habitat, em tudo. Teve um professor de zoologia uma vez que trouxe para aula prática vários animais para o laboratório e a gente tinha que dizer o que era réptil e o que era anfíbio. E, tipo, na faculdade você já tem aquela ideia assim, né, de eu saberia dizer o que é um réptil, o que é um anfíbio, né? Só olhando. Eu saberia dizer, ninguém acertou. Porque só olhando você não sabe. Tinha uns negócios lá que parecia cobra, mas era anfíbio, não era réptil. Tinha uns que parecia réptil, mas era anfíbio. Assim, tem que analisar toda a parte externa e interna e relacionar evolutivamente com outros seres vivos pra classificá-los, assim, corretamente. Eu tava conversando com um professor meu de faculdade sobre isso, sobre esse tema todo, e ele falou assim: o melhor exemplo da importância de se classificar os seres vivos é perceber que quanto maior a proximidade filogenética, ancestralidade, menor é o acúmulo de diferenças genéticas. Logo, se uma vacina ou medicamento for utilizado para, respectivamente, estimular a produção de anticorpos e neutralizar o metabolismo de um parasita, então ela tem alta probabilidade de funcionar em organismos aparentados e baixa chance de funcionar em organismos filogeneticamente distantes. A gente tava meio que trocando uma ideia por e-mail, tá? Daí eu peguei essa parte e li pra vocês. Eu já citei em um vídeo aqui do canal sobre a questão dos antifúngicos
para micose, por exemplo. Nós e os fungos somos bastante aparentados. Temos células eucariontes. Então, combater fungos no nosso organismo é muito mais difícil do que combater bactérias, por exemplo, que são evolutivamente muito distantes de nós. Um antibacteriano costuma ser muito eficaz, porque ele vai agir ali em estruturas, em processos específicos dessas bactérias, para que elas morram e a infecção acabe. Agora, um antifúngico, se ele for muito eficiente contra os fungos que te infectaram, ele vai ser também muito eficaz contra as suas células, entendeu? A taxonomia vai identificar e classificar a biodiversidade, enquanto que a sistemática vai organizar esses seres vivos de acordo com a sua relação de parentesco evolutivo. Foi desenvolvida então uma parte da taxonomia chamada de sistemática filogenética, com esses esquemas que chamamos de cladogramas, que são as árvores filogenéticas, as árvores da vida. Os cladogramas mostram a relação entre os grupos de seres vivos apresentados. Temos linhas retas e nós, onde essas linhas se separam. No final dos ramos temos os táxons, que são esses grupos, e a parte superior do cladograma vai sempre indicar um tempo mais recente, enquanto que a inferior vai indicar sempre um tempo mais antigo, representar um ancestral mais antigo da linhagem evolutiva apresentada. Então vamos para a análise aqui. C e D são o que a gente chama de grupos irmãos. Eles têm um parentesco maior entre si do que A e D, por exemplo, porque existem mais nós entre eles. E daí a gente pode classificar os grupos em monofiléticos, parafiléticos ou polifiléticos. Parece complicado, mas é bem legal, acompanha aqui. C e D são um grupo irmão. E aqui a gente pode chamar eles de grupo monofilético. Por quê? Porque os dois integrantes deste grupo possuem o mesmo ancestral comum. Sei lá, se você tem um cladograma aí com todos os representantes de mamíferos. Mamíferos, um grupo monofilético, porque inclui todos os descendentes de um ancestral comum dos mamíferos. Então a gente pode dizer que mamíferos é um grupo real. Agora, se a gente pega aqui o grupo AC, temos um grupo parafilético. Por quê? Porque o grupo dos dois não inclui todos os descendentes daquele ancestral comum. Um exemplo real, répteis não é um grupo real, um grupo natural, porque não inclui todos os descendentes do mesmo ancestral comum, que no caso são as aves. Galinhas são mais próximas dos dinossauros do que os crocodilos. E os crocodilos, na verdade, são mais próximos das aves do que dos dinossauros. Pega essa. No caso, então, aqui não está incluindo BD, então é parafilético. Se incluísse todos vêm de um ancestral comum, monofilético. Já, se você coloca um grupo ABCD com diferentes ancestrais em um mesmo grupo, você tem ali polifiletismo. Exemplo, né? Algas. A gente coloca entre aspas porque não é um grupo natural, tá? Algas é um grupo falso, porque ele inclui indivíduos que não descendem do mesmo ancestral comum. Gente, alga pode ser como você tá imaginando, da praia, a alga do sushi, mas tem alga que é microscópica, que tem flagelo e se mexe, você vê no microscópio ela andando, que fagocita, que ataca, que é bioluminescente, brilha e faz com que o predador do seu predador seja visto pelo predador, entendeu? Que brilha e faz com que o predador seja visto pelo predador dele. Por exemplo, se uma água-viva dessa Bloody Belly come, eu falo dela nesse vídeo aqui, tá? De águas vivas. Ela tem um estômago vermelho, porque o vermelho em maiores profundidades ele é preto, né? Eu explico lá. Porque se a água-viva se mantivesse transparente e ela, por exemplo, come uma alga que brilha, que vai continuar brilhando no estômago dela, o predador da água-viva vai vê-la, entendeu? Então o estômago dela é vermelho pra camuflar esse organismo brilhante que tá ali. Ei, pega ela aqui, ó, ela me comeu, agora vem aqui. Enfim, tem alga tóxica, temos algo de todos os tipos. Gente, voltando pro caso dos peixes, que são um grupo parafilético, existe uma grande discussão em relação à existência ou não deles. Temos duas opções. Ou peixes não existem, ou somos todos peixes. Entendem como esse assunto inteiro de classificação de seres vivos pode ser bastante confuso e nada intuitivo? Os 4 primeiros grupos desse cladograma são considerados peixes, tá? São chamados de peixes. Só que o nó que leva ao grupo ali onde tem o tubarãozinho, que é um peixe, também dá origem às linhas que levam a todos os outros cordados, incluindo a gente. Tá todo mundo no mesmo grupo evolutivo. Então, ou o peixe não existe, ou a gente tudo é peixe, né? Boi é peixe, lagarto é peixe, macaco é peixe. É tipo tentar achar semelhança física entre primos de quinto grau. E essa discussão veio do fato de que na época do Linneu, antes de surgir a teoria da evolução, Linneu, no caso, é o pai da taxonomia, tá? A forma de classificar seres vivos, ela era muito mais visual. Os seres vivos que eram parecidos, interna e externamente, eram considerados do mesmo grupo. Só que às vezes esses seres estavam extremamente distantes evolutivamente. É o que chamam de instinto versus ciência. É possível ver que estruturas de organismos não são homólogas, ou seja, não têm a mesma
origem embrionária, quando se verificam grandes diferenças na posição anatômica daquela estrutura, no padrão de desenvolvimento delas, nos genes que expressam aquele caráter, ou na sequência de reações químicas, rotas metabólicas que resultam em um processo. Taxonomia, sistemática e filogenética são assuntos muito incríveis, né? Eu gosto da abstração que existe por trás de tudo isso. Então, depois de toda essa filosofia, essas reflexões de vida, vamos para um assunto um pouco mais concreto, que é o meu bioamigo Vincenzo e sua linda pesquisa de fim de graduação. Agora, com toda essa base teórica de taxonomia e sistemática filogenética, vocês vão entender super bem sua pesquisa. Beijo!